comecei a deixar de ser eu. Se eu não pegasse o celular e respondesse na hora, ele ficava puto. Tinha crise de ansiedade. Oi, meu povo! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Eu sou Fernanda, astróloga, terapeuta holística e criadora do Propósito Astral aqui no YouTube, lá no Instagram. Tanto aqui como lá eu compartilho meu conhecimento sobre astrologia, autoconhecimento, espiritualidade e também algumas experiências de vida que me trouxeram esse autoconhecimento e alguns aprendizados. E é justamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Na verdade, o vídeo de hoje é uma continuação de um outro vídeo que eu fiz falando sobre o relacionamento que eu tive e de alguns aprendizados que eu tive desse relacionamento. Se você não viu o vídeo, eu vou colocar aqui na descrição e vou colocar aqui nos cards também pra você ver. Lá no vídeo, no outro vídeo, eu contei um pouco sobre como que eu conheci o meu ex-gringo, eu aqui brasileira, indo morar lá em San Diego, na Califórnia, ele europeu, que fazia faculdade lá nos Estados Unidos, no outro lado do país, e foi lá pra San Diego. Então foi tipo assim, um encontro, digamos que improvável, mas que aconteceu, e a gente teve muita conexão, porém o relacionamento começou a se tornar um relacionamento abusivo, e por isso que eu estou falando sobre ele aqui, e por isso que eu fiz aquele outro vídeo também. O objetivo desse vídeo aqui não é falar mal dele, não é culpar, e também nem ficar me culpando, mas sim trazer aqui um alerta, contar a minha história, a minha experiência, até porque também eu acredito que a gente não precisa passar por algo doloroso pra aprender alguma coisa na vida, muito pelo contrário. Talvez se você ouvir as coisas que eu tenho pra dizer aqui, ouvir o meu relato, você aprenda alguma coisa, então por isso mesmo que eu estou aqui compartilhando. Contei lá no outro vídeo toda a história, com vários detalhes lá. Uma das coisas que eu falei foi que em determinado momento eu comecei a ver ele como uma pessoa muito frágil que precisava de muito cuidado. E eu comecei a me doar bastante pra ele. Eu tenho muita consciência dos atos que eu tive que abriram a porteira ali para que esse relacionamento se tornasse abusivo. Porém, eu não estou falando isso aqui porque eu me culpo, porque eu acho que eu fui super errada, nem nada. O que eu quero trazer aqui é a questão da autorresponsabilidade. Porque eu sei que eu tive a minha parcela de responsabilidade em tudo que aconteceu, inclusive nos sofrimentos que eu tive. Porém, eu vejo isso também como algo positivo. Nas próximas vezes eu sei que eu sou a responsável pela a minha vida por completo, então eu posso agir diferente. Eu ter essa autorresponsabilidade não anula o que o outro faz. A questão é mais que a gente tendo esse mindset, é como se a gente conseguisse assumir mais o controle, sabe, da nossa própria vida. E aquela situação toda me mostrou muito isso, que eu tenho e que eu posso ter o controle da minha vida. As coisas começaram a sair meio do fora do controle, porque eu comecei a me doar demais pra ele, e o hostel também me demandava muito tempo. As coisas começaram a tomar uma proporção, assim, que eu não dava conta de cuidar de mim também. Era algo muito intenso, porque eu morava no hostel, eu trabalhava no hostel, meus amigos, a maioria dos meus amigos estavam no hostel, ele estava no hostel também, porque ele também trabalhava lá e morava lá, e a maior parte do tempo a gente estava junto, então a gente dormia junto, a gente acordava junto, a gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, cozinhava junto. Se a gente quisesse divertir com nossos amigos, eram os mesmos amigos, então era, enfim, tudo junto, gente, basicamente tudo junto. Com toda essa intensidade também e com todas as sincronicidades que aconteceram até eu chegar a conhecer ele, as conversas que a gente tinha, muitas vezes eu conversava sobre espiritualidade, que é algo que eu amo conversar. Ele sabia conversar, ele conversava junto comigo também, então foi algo que me encantou bastante. Então eu ficava assim, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, eu preciso continuar com ele. E aí, em determinado momento, isso também foi uma forma de me sabotar, porque eu ficava com medo de perder. Então, relevava algumas coisas pra que eu não perdesse ele, pra que ele não ficasse mal. O primeiro mês foi ótimo, o segundo mês foi ótimo, só que aí no segundo mês que eu comecei a deixar de ser eu comecei a perder a minha personalidade, perder a minha identidade. Lá no hostel era o que a gente chama de party hostel, então era um hostel de festas e tal, né, a galera sempre fazia muita festa lá. Tinha uma fisionomia diferente e um corpo diferente também do que dos gringos estavam acostumados, então eu ficava lá dançando, os caras ficavam olhando, só que eu não ligava, né? Só que aí eu comecei a perceber que ele ficava com muito ciúme. Ele ficava, tipo, puto, assim, puto. Não falava pra mim que ele tava puto, só que eu percebia que ele tava puto. Eu tava de boa, assim, quando eu olhava ele tava, tipo,
de cara fechada, porque a galera começava a olhar. E aí, em determinado momento que eu comecei a ficar perguntando, todas as vezes eu perguntava o que é. Ele falava nada. Em determinado momento, ele falou que era porque os caras ficavam olhando. E aí eu fiquei tipo, nossa, vou ficar mais de boa aqui então. Ao invés de eu virar pra ele e falar assim, tipo, meu filho, eu tô com você. Eu falei isso, na verdade, né? Eu falava isso. Não, eu tô com você e tal, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Só que ao invés de eu falar isso e ficar e continuar fazendo o que eu queria fazer, eu deixava de dançar. Eu começava a perceber quando os caras olhavam pra mim, eu ficava mais na minha. E aí eu parei de fazer as coisas que eu gostava, que era tipo dançar, que era de estar lá com a galera e tal. A outra coisa que eu parei de fazer era sair com meus amigos brasileiros que não moravam no hostel, meus amigos da outra vez que eu fiz intercâmbio. E aí, ele também não gostava. Aí ele ficava com ciúme. Aí ele ficava, tipo, ele não falava pra mim que ele ficava com ciúme, mas ele ficava de cara feia. A galera ia lá no hostel me ver, e aí a gente saía, eu saía pro rolê. Pra mim, eu estar no relacionamento não me limitava de eu continuar saindo com meus amigos. Só que aí eu comecei a perceber que ele não gostava. E aí, ao invés de eu continuar saindo com meus amigos, eu parei de sair com meus amigos. E aí eu não saía, eu só saía com ele, só fazia coisas com ele. E no máximo saía assim com as meninas do hostel, mas muito raramente mesmo, ou só com a galera do hostel. Mas aí eu comecei a sair menos. E ia só pra date assim com ele às vezes. Ele não gostava das minhas amizades com homens. Ele ficava com ciúme. Tinha um específico que ele era um israelense, que ele odiava. Ele odiava esse menino. O menino era super gente boa. E ele odiava esse menino. Falava mal do menino e tudo mais. Se algum cara chegasse pra conversar comigo, um hóspede assim, aleatório, ele já ficava tipo, puto. Ficou com a cara fechada, assim. Não queria falar comigo e eu ficava tipo... Eu evitava conversar às vezes, mas eu também não ficava cortando todos os caras que sentavam do meu lado pra conversar, que às vezes eu tava de boa sentado, o cara sentava na minha frente e ficava falando. E quando chegaram novos brasileiros lá no hostel? Primeiro chegaram as meninas, que eu citei lá no outro vídeo, que são duas das minhas melhores amigas até hoje. Quando elas chegaram, gente, foi assim, a gente se grudou e a gente conversava muito. E assim, eu tava com muita saudade de conversar com meninas brasileiras e tal. Nesse início, quando ele me via conversando com as meninas, falando muita coisa, tudo ele ficava de cara fechada. Fingindo que tava de boa, só que eu sabia que não tava, né? Aí eu ficava querendo entender o porquê. Eu perguntava isso vários dias, tá? Nada dele falar. Aí chegou um momento que ele tinha bebido umas, aí ele foi e largou, que na verdade ele não gostava. Quando eu tava com ele, nem sempre eu conversava tanto, e quando eu tava com minhas amigas, eu era a que mais falava de todas. Aí eu ficava tipo... Primeiro lugar, a minha língua nativa é português, então pra mim era muito mais fácil falar português. Por mais que eu já falasse inglês, eu já tinha um inglês muito bom, não era tão simples assim eu falar tudo em inglês. Segundo, que eu tava com saudade de conversar em português, então era ótimo conversar em português com elas. Terceiro, que a gente tava se conhecendo, então a gente tinha muito assunto pra falar. Quarto, que quando eu tava com ele em silêncio, ou quando a gente não conversava muito, era porque quando eu tava com ele, era o meu momento de relaxamento, era o meu momento de ficar mais tranquila. Então, pra mim, o silêncio com ele era muito confortável. E eu falei isso pra ele, ele entendeu, ele fez, tá, tudo bem, eu entendo. A primeira conversa que a gente teve sobre isso foi tranquila, né? Eu tentei ficar falando menos português com as meninas, na frente dele, no caso, né? Só que mesmo assim, a gente conversava muito, ele via, né? Não parou. Ele continuava se irritando com isso e depois ele começou a reclamar que toda vez que eu tava com alguém, com outra pessoa, eu super conversava e com ele não. E aí não adiantava eu explicar, eu falar nada, que ele se irritava. E aí o que aconteceu? Eu comecei a evitar conversar com as pessoas. E além das meninas brasileiras, depois de um tempo, eu não lembro que mês foi, porque, gente, eu fiquei lá dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Eu voltei pro Brasil em maio. Não tenho, assim, muito bem a ordem cronológica, mas depois chegaram 2 brasileiros lá. E assim, gente, brasileiro, quando se junta no exterior, é outra história. A gente começou a fazer amizade com os meninos, a gente dava muita risada com eles, porque eles eram muito engraçados. O que aconteceu? O bendito do meu ex começou a ficar com muito ciúme e começou a falar mal dele, dizendo que não gostava quando eu tava com ele e tal, falando que não gostava dele. E ficava perguntando o porquê que eu dava tanta risada com esse menino. Eu ficava tipo,
porque ele é engraçado, eu dou risada, simplesmente. Gente, eu não era tão trouxa assim, tá? Gostaria de dizer. Eu relevava as coisas, mas eu não era tão trouxa assim. Eu não abaixava a cabeça e aceitava, não. Tipo, eu rebatia, eu falava, tipo, que não tinha nada a ver, mas muitas vezes eu me retraía. Eu comecei a me afastar desse menino, porque eu percebia que ele não se sentia bem. Mas o porquê que eu fazia essas coisas? Porque eu sabia que o meu ex, né, ele tinha muita situação traumática na vida e tal. E aí eu não queria que aquilo fosse doloroso pra ele, sabe? Então, por mais que eu quisesse estar ali com aqueles meus amigos e tudo mais, eu sentia que eu tava machucando ainda mais uma pessoa que já tava muito machucada. Então eu me sentia culpada de estar machucando ele ainda mais, e aí eu ficava me retraindo, basicamente. Mas eu falava as coisas pra ele também, tá? Eu não ficava quieta, não. E quando eu não gostava algo dele, eu falava também. Eu não ficava quieta. Todas as vezes que eu me incomodava com uma coisa, eu ia e falava. E ele era muito receptivo a isso também. A gente conversava muito, a gente tinha muitas DRs saudáveis até. Só que a comunicação dele era com base no ficar puto e não falar o que acontecia. E aí a gente acabava brigando por conta disso. E às vezes quando eu me incomodava, eu virava pra ele e falava, ó, não gostei disso aqui, ou então não tá legal e tal. Eu escolhia o melhor momento pra conversar. Eu ficava colocando o emocional na frente, sabe? Mas eu sei que esse é o meu perfil de lidar com as coisas. E eu sei que tem gente que não consegue. Então por isso que eu também respeitava muito. Até porque, gente, eu li o mapa astral dele. Eu sabia que aquela criatura tinha muito escorpião no mapa. E ele se atraía todo. Eu, a lua em escorpião, minha lua em touro. Então eu sou muito mais objetiva. Eu sou ariana, muito mais objetiva também, enfim, né? Aí eu tentava também respeitar como ele era. Então por isso que também eu relevava muita coisa, porque eu sentia que eu também tava respeitando ele, assim, sabe? Que até certo ponto era, tá? Em algumas situações era isso, mas outras eu não precisava, assim, realmente. Na verdade era medo de perder ele também, sabe? A gente vivia no mesmo lugar, né? No mesmo rosto. Então às vezes eu tava lá trabalhando, eu trabalhava como housekeeper e tal, e nem sempre a gente tava no mesmo lugar, nem sempre a gente se via o dia inteiro, né? Eu não mandava mensagem, porque, tipo assim, pra mim, eu vou ver ele no final do dia, então a gente conversa no final do dia, eu conto como foi meu dia e tal, tudo bem. Só que pra ele não, pra ele era algo importante, que tipo assim, às vezes tô aqui de boa, tem uma hora que eu não falo com ele, deixa eu mandar aqui uma mensagem, aí, como é que tá seu dia? Mesmo a gente estando no mesmo lugar. Pra ele isso era importante. Então eu comecei a fazer. Só que todas as vezes que eu demorava de responder, ou que eu não mandava mensagem perguntando como é que ele tava, ou algo do tipo, eu esquecia, gente, o real, eu esquecia, ele ficava puto. Ele ficava puto. Aí às vezes eu ia falar com ele depois, e aí, você quer ele? Aí ele ficava, você nem se importa, você nem se importou como é que teve meu dia, não sei o que. Hoje aconteceu isso, isso e isso. Meu dia foi horrível e você nem me perguntou. Eu ficava tipo, mas eu tava trabalhando. Eu sabia que eu ia te ver depois, tal. Aí ele, não, que eu não sei o que. Aí eu ficava, não, tá, desculpa, não. Sendo que aquilo, na verdade, me irritava. Depois, isso começou a se tornar mais problemático. Às vezes ele, tipo assim, me mandava uma mensagem, ele tava longe de mim, mas ele tava me vendo. E aí, se eu não pegasse o celular e respondesse na hora, ele ficava puto. Só que às vezes, gente, eu tava aqui conversando com alguém. Eu conversando com a pessoa. E aí ele me mandava uma mensagem, eu tava conversando com a pessoa. Eu não ia ficar aqui conversando com a pessoa. Eu e a pessoa conversando e eu aqui, ó, no celular. Eu não ia fazer isso. Isso é falta de respeito com o outro. Só que ele achava que era falta de respeito com ele. Aí teve uma vez que eu tava com aquele menino, com aquele brasileiro que ele odiava. Eu tava conversando com esse brasileiro. E aí ele de longe me mandou uma mensagem, tipo, toda fofinha, assim, tipo, ai, te amo, não sei o quê. Eu senti que vibrou, tirei do bolso, olhei a mensagem. Eu não queria responder por responder, sabe? Era o tipo de mensagem que eu queria responder com atenção, e eu não tava com atenção ali, tinha um monte de gente à minha volta. Aí eu não respondia, eu fiquei segurando o celular e continuei falando. E aí depois que eu terminei o assunto com a pessoa, eu fui, peguei e respondi. Aí ele falou isso depois pra mim, que ele estava puto. Eu fiz, o que é ele? Não, porque você simplesmente olhou o celular quando eu mandei eu te amo e ignorou. Sendo que eu estava conversando com outra pessoa. E eu respondi depois. Aí eu comecei, todas as vezes que ele mandava mensagem, eu parava o que eu tava fazendo pra responder. Então,
Às vezes eu pedia pra pessoa, eu falava, peraí, rapidinho. Aí eu respondia, eu parava o que eu tava fazendo só pra responder na hora ele. Ou seja, né, desnecessário. E aí, quando eu vim pro Brasil, que isso também começou a ficar mais chato. Por quê? Eram umas 4 horas de diferença, né? Ele começou a se irritar, porque quando ele acordava, não tinha mensagem minha. Só que aí, gente, eu acordava, fazia minhas coisas, e mais ou menos quando dava 1 hora, assim, era a hora que ele acordava, e aí ele me mandava mensagem. Aí ele começou a se irritar com isso, porque ele queria que eu mandasse mensagem contando todo o meu dia. Aí teve uma vez que ele perguntou, e aí, como foi seu dia? Eu fui falar, que eu fui pro CrossFit, não sei o que. Ele podia ter contado antes, né? Aí eu, tá. Aí todas as vezes que eu acordava, todos os dias, exatamente o que eu estava fazendo, eu mandava foto e tal. Eu comecei a encontrar alguns amigos meus. Ele simplesmente ficava puto que eu, às vezes, não respondia, ou que às vezes eu tava saindo, e eu ficava assim, tipo, meu filho, eu estou aqui com meus amigos, que são meus amigos há, tipo, 10 anos. Tipo assim, só que aí eu ficava, não, peraí, eu vou responder. Às vezes no meio do rolê eu estava lá com o celular respondendo ele, pra que ele não ficasse puto comigo. Parece que é uma coisa besta, mas, gente, não era uma coisa que realmente me incomodava muito, porque isso tirava muito a minha liberdade. Eu tava lá em San Diego, né, eu cheguei a conversar com ele falando que não era saudável ele ficar querendo controlar, ele ficar irritado com todas as pessoas que eu conversava, porque isso, na verdade, era possessividade, não era amor. E aí eu conversei com ele, ele ficou tipo, não, realmente, é isso e tal. Até melhorou um pouquinho, mas depois voltou tudo de novo e voltou até pior. O estresse do trabalho dele, que era lá no hostel, ele se tornou gerente do hostel enquanto a gente tava lá. Era muito grande, começou a subir a cabeça, o estresse lá. E ele tinha outros problemas também, problemas financeiros, problema com família, e ele descontava tudo em mim, basicamente. Muitas vezes eu já vi ele tranquilão, assim, conversando, tranquilo com a pessoa, super gentleman, e aí depois, quando a pessoa saía, ele virava outra pessoa. E aí se mostrava real, assim. Muitas vezes ele não tinha paciência comigo, ele era muito grosso. Às vezes eu largava ele lá e falava, vá fazer suas coisas, eu ficava na minha, mas aquilo me machucava demais, fingindo pra mim mesma que não tinha problema nenhum acontecendo, mas na verdade tinha. Diante de tudo isso, que parecem ser coisas pequenas, mas no conjunto eu comecei a me podar demais, de tudo que eu falava, tudo que eu fazia com ele, eu comecei a me podar mais. Então até eu queria expressar algum incômodo meu pra ele, eu pensava antes de falar, às vezes eu escrevia assim também pra liberar ali, pra ver se era realmente aquilo, pra depois falar. Eu escolhi o melhor momento, o momento que ele estivesse mais tranquilo, falava toda assim cuidadosa e tal. Isso começou a me consumir demais, eu ter que ficar cheia de dedos pra falar com ele, isso começou a me consumir demais. E eu comecei a desenvolver muita ansiedade. Eu não tava me cuidando, eu não tava num lugar favorável. Gente, eu preciso fazer um vídeo só pra falar do hostel, porque tinha muita gente no hostel. A energia de lá não era a melhor energia de todas. Na verdade, em alguns momentos era, em outros momentos caía demais, era uma energia densa, uma energia pesada. E eu sempre tive o campo muito aberto, então eu absorvia demais as energias externas. E ainda mais com isso, eu me cobrando demais de estar sendo perfeita ali pra ele o tempo inteiro, eu comecei a desenvolver muita crise de ansiedade, muita crise de ansiedade. Teve, assim, um momento, assim, que eu não conseguia nem dormir sozinha. Eu ia pra minha cama, eu deitava, assim, ficava nervosa, sem conseguir dormir, ficava me tremendo, e eu tinha que ir dormir com ele, porque eu não aguentava ficar sozinha, simplesmente. Eu tinha crise de ansiedade. E aí muitas vezes eu tinha crise de falta de ar, de ficar sem conseguir respirar direito, ficava me tremendo toda, chorando compulsivamente, às vezes por um motivo idiota. Geralmente era quando a gente tava conversando e às vezes ele falava, enfim, era grosso comigo. Eu não conseguia conter a minha emoção, Acho que nos últimos 2 meses que eu tava lá, eu chorava todos os dias e muitas vezes por dia, assim. Foi bem punk, assim, eu tava numa fase horrível e eu cheguei a ter também ataque de pânico. Pesado, assim. Eu já cheguei a presenciar ele também ter ataque lá de ansiedade, uns ataques lá de pânico também. Teve uma vez que ali eu vi, assim, que tava muito problemático, que a gente tava na parte externa do hostel, conversando e tal, e a gente começou a discutir alguma questão, e ele começou a ficar muito atacado. Eu sentada,
num banco lá, e ele andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu ficava tipo, vamos começar direito, senta aqui, respira e tal. Ele, não fale comigo, não fale comigo. Eu ficava andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí eu comecei a sentir que tava vindo uma crise. Comecei a sentir. E aí eu virava e falava pra ele, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, eu tô passando mal. Aí ele, não, isso aí é drama, não sei o que, não vou sair daqui. Me ignorou. Se eu não sair daqui agora, eu vou, enfim, ter um treco. Aí eu saí correndo. Ele ficou puto que eu saí correndo. Só que, gente, eu saí correndo simplesmente porque eu tava tendo ataque. Eu tava tendo ataque de pânico. Saí correndo, fui pra uma praça que era do lado lá. E eu, tipo assim, desesperada, tendo um ataque de pânico. Aí quando eu comecei a me acalmar, né, eu fiz, não, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a ligar pras meninas que eu morava lá antes, só que já eram as 11 horas da noite, elas não estavam mais atendendo. Porque elas acordavam cedo também, então... Enfim, tava lá ligando pra elas, eu quase liguei pro meu ex de Diego, sem ser o gringo, né, outro de antes, pra ir me buscar, porque... Mas aí eu fiz, não, se eu ligar pra ele, meu relacionamento vai acabar, com certeza. Então talvez seja pior, melhor não. Aí eu fui correndo pro meu quarto, que era o quarto dos staffs lá com as meninas que moravam, as brasileiras. E eu entrei no quarto e fiz, gente, eu tô tendo ataque. E elas começaram a me ajudar, começaram a ver que eu tava muito mal. E aí elas falaram, não, vamos dormir em outro lugar, a gente não vai dormir aqui. O hostel, ele tinha 3 casas. A principal, tinham outras 2 que ficavam no mesmo quarteirão, assim. E as outras 2, elas eram muito mais calmas. Então as meninas, a gente pegou, assim, né, na surdina, um quarto lá, e fui eu e uma das meninas, a gente foi dormir lá. Quando a gente foi lá pro quarto, a gente tentou se acalmar, ficou tranquila, eu desabafei, chorava e tal. E aí eu mandei um monte de coisa pra ele, acabei com o menino por mensagem, falei um monte de coisa, porque assim, gente, eu passei por tudo isso, mas eu não era idiota, assim, sabe? Eu falava, não me calava, não. E aí eu comecei a falar um monte de coisa, esculhambei ele, porque ele foi muito egoísta ali, em outros momentos também, ele já estava com um histórico de egoísmo, e naquele momento ali foi foda, assim. Ele ficou muito abalado com as coisas que eu falei, porque pegou muito no ego dele, sabe? As coisas que eu falei. A partir dali, eu quase terminei com ele, só que aí depois dali eu fui passar 2 dias na casa que eu morava antes, da primeira vez que eu fui pra San Diego. Fiquei 2 noites lá na casa das meninas e ali eu consegui ficar mais tranquila, consegui respirar. Quando eu voltei, assim, ele tava meio puto, assim, comigo, porque eu não tinha voltado, porque eu tinha abandonado ele, mas depois ficou de boa e a gente ficou tranquilo. Enfim, chegou um momento que ele percebia também, né, que tava bem tóxico o relacionamento. E aí a gente começou a mudar, assim, nossos hábitos, a gente começou a se alimentar melhor, eu comecei a cozinhar bastante lá pra ele e tal. E pra mim, né, claro. Só que não tava legal ainda não, sabe? Eu tava tendo muita crise de ansiedade todos os dias, praticamente. Eu não era eu mais, gente, eu não me reconhecia. Eu olho as fotos, eu vou colocar algumas fotos aqui, eu olho as fotos, eu não me reconheço. É outro ser humano. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, eu achei que tudo ia melhorar na minha vida, porque eu achava que o problema era o hostel, mas não. Eu voltei pro Brasil e eu tinha crise de ansiedade, deitadinha na minha cama, tranquilona lá, e eu fazia, meu Deus do céu, tem algum problema aqui acontecendo. E aí eu virei pra ele, e aí a gente começou a brigar também bastante. Era o primeiro mês que eu tava no Brasil, não tanto, mas no segundo, sim. Ele tinha umas paranoias na cabeça dele e eu não tava fazendo nada, eu ficava em casa, eu deixava de sair por causa dele também, porque eu não queria que ele se sentisse mal e tal. Era péssimo, eu não tinha ânimo mais pra nada, foi horrível eu ter voltado também pro Brasil. Quer dizer, foi bom, mas eu achei que eu ia ficar bem, mas não fiquei péssima. Só fiquei bem depois que a gente terminou por telefone, porque eu falei pra ele, a gente precisa dar um tempo, porque não tá legal, tá insuportável, tá muito chato. Você não tá realmente 100% dentro do relacionamento. Eu não queria que ele se doasse 100% pra mim, né? Mas eu queria que ele estivesse no relacionamento. E ele não tava, ele ficava ausente, ele fazia justamente o que ele reclamava que eu teoricamente fazia, sabe? De ficar ausente, de não responder, ou de falar pouco, ou às vezes a gente ligar e ele não conversar direito. Aí eu virei e falei pra ele que eu queria que a gente ficasse um tempo sem se falar e tal. Esse menino
simplesmente se acabou de chorar. Chorava. E eu lá, tranquila, desliguei o telefone, parecia que tinha saído um peso assim das minhas costas. Nos próximos dias eu tava muito mais produtiva, foi maravilhoso, e ele tava na bad. Ele entrou numa bad, ficou mal, ele ficava me mandando mensagem o tempo inteiro. Eu falava pra ele, para de mandar mensagem, que não é pra gente ficar se falando, eu não quero que a gente fique se falando. E aí isso, ele ficou puto, simplesmente. E depois depois de alguns dias eu falei, não, vamos conversar, né, pra ver o que vai ser do nosso relacionamento. E aí a gente conversou, aí ele fez, não, porque você quer que eu esteja 100% dentro do relacionamento, só que eu não consigo dar esse 100% e tal. Eu fiz, então, a gente tá terminando? Ele fez, acho que sim, não sei o que. Aí pronto, terminou. Fiquei mal durante 3 dias, mas no 4º dia eu fui pra um bar com minha prima, que é minha parceira de rolês, e lá nesse bar eu vi muitos ex-paqueras meus e eu olhei assim e fiz, gente, eu tenho uma vida. E aí, a partir dali, eu voltei a ser eu realmente. Quando eu comecei a voltar a fazer coisas que eu gostava de fazer, comecei a perceber que eu me perdi completamente, simplesmente pra querer agradar uma pessoa. Engraçado que até esses dias eu tava conversando com um amigo e eu tava falando disso, né, que foi um relacionamento muito tóxico. E aí ele falou, nossa, mas eu achava que você tava tão feliz lá. Eu fiz, pois é, não tava. Eu tava bem mal mesmo. Eu tava feliz porque eu tava tendo uma experiência muito agregadora, de muito aprendizado lá nos Estados Unidos, lá no hostel. Eu amo San Diego, mas toda a experiência do relacionamento foi bem bosta mesmo, assim. Mas aí, no final, claro que eu tirei muitos aprendizados. Foi assim, eu percebi que eu não posso abdicar de quem eu sou por ninguém, né? A minha identidade, a minha personalidade, o meu autocuidado, o meu amor próprio tem sempre que vir antes de tudo, até porque se não tiver isso, eu não vou ter energia pra compartilhar com o outro. Foi justamente isso que aconteceu, tanto que eu não tinha energia pra compartilhar com ele mais e isso me dava ataque de ansiedade. Eu sempre falo que terminar esse relacionamento foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não era mais eu voltei a ser eu, cortei meu cabelo, mudei assim até o meu estilo, fui pra Europa, viajei, fiz várias coisas, gente. Aí já é outra história, também eu posso fazer mais um vídeo falando como que eu superei o relacionamento. Não sei se eu consegui me fazer entender aqui nesse vídeo, espero que sim. Mas comenta aí o que você achou de tudo isso, se você já passou por alguma situação como essa, se você sabe, conhece alguém que passa por uma situação como essa, porque assim, por mais que seja dolorosa uma situação dessa, ela me trouxe muito aprendizado, e o principal deles é que eu tenho o controle de tudo, eu posso ter o controle de tudo, e eu não preciso me submeter a esse tipo de situação pra aprender a me valorizar. Então esse é o principal aprendizado que eu deixo aqui. Não se submeta a nenhuma situação que vem do outro para que o outro te valorize. A autovalorização é o principal, assim, sabe, da nossa vida. Amor próprio, autocuidado, autoconhecimento. E se a gente não tiver tudo isso, a gente não tem como compartilhar nada com o outro também. Então fica aí a dica. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu sei que ficou gigante o vídeo, mas enfim, gratidão por ter assistido até aqui. Dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.